Imagine um avião tão rápido que, quando pousava, os técnicos não podiam encostar nele. Estava literalmente quente demais para tocar. Imagine um avião que vazava combustível no chão, vazava de propósito, porque suas peças só se encaixavam perfeitamente depois que o calor do voo as expandia. Imagine um avião que, em 32 anos de operação, foi alvo de mais de 4.000 mísseis inimigos e nunca, nem uma única vez, foi derrubado. Esse avião existiu, era preto, silencioso e assustador. E hoje você vai conhecer sua história real. O ano era 1960. A Guerra Fria estava no auge e os Estados Unidos tinham acabado de sofrer um vexame internacional. Em 1º de maio daquele ano, um avião espião americano U-2, pilotado por Francis Gary Powers, foi abatido sobre o território soviético por um míssil Terra-Ar S-75. Powers foi capturado vivo, exibido à imprensa mundial pelos soviéticos que o presidente Eisenhower passou pelo constrangimento de ter que admitir pela primeira vez na história que os Estados Unidos espionavam sistematicamente outras nações com aviões. A CIA precisava, com urgência, de uma resposta, algo que voasse tão alto e tão rápido que nenhum míssil no mundo pudesse alcançar. A missão foi entregue a um homem que já era lenda, Clarence Kelly Johnson, chefe do departamento secreto da Lockheed, conhecido como Skunk Works. Johnson havia projetado o próprio U-2 em apenas 8 meses. Agora o pediam para projetar algo ainda mais impossível, um avião que voasse a Mach 3,2, mais rápido que uma bala de rifle, a 26.000 metros de altitude, capaz de fotografar 250.000 quilômetros quadrados em 1 hora. Johnson aceitou, e o que ele criou, junto com sua equipe de menos de 50 engenheiros, mudaria a história da aviação para sempre. Mas para construir esse avião, eles precisaram primeiro vencer um inimigo invisível, o calor. A Mach 3,2, o atrito do ar contra a fuselagem de um avião gera temperaturas absurdas. Cálculos preliminares mostraram que o nariz do Blackbird em pleno voo atingiria 427 graus Celsius. As bordas das asas 316 graus. Até o vidro do canopy passaria de 250 graus. Em comparação, um forno doméstico para assar pizza opera a 250 graus. O avião inteiro, durante o voo, seria mais quente que um forno aceso. Nenhum material aeronáutico existente naquela época resistiria. Alumínio, padrão da aviação, derretia bem antes dessas temperaturas. A solução de Kelly Johnson foi radical: construir o avião quase inteiramente em titânio. O problema é que em 1960 a Lockheed não tinha titânio em quantidade suficiente e os Estados Unidos não eram um grande produtor desse metal. O maior produtor mundial era, ironicamente, a União Soviética. A CIA então organizou uma operação encoberta, usando empresas de fachada espalhadas pelo mundo para comprar titânio soviético sem que os russos soubessem. É um dos casos mais incríveis da história da espionagem industrial. O avião projetado para espionar a URSS foi construído com titânio comprado secretamente da própria URSS. E foi só o começo dos problemas impossíveis que tiveram que resolver. O titânio é durável, mas tem manias. Ele reage com qualquer impureza. Os trabalhadores da Lockheed descobriram, da pior maneira, que ferramentas comuns de aço deixavam resíduos microscópicos que comprometiam a estrutura. Tiveram que desenvolver ferramentas inteiramente novas, feitas de titânio. Descobriram que canetas comuns, usadas para marcar peças, causavam corrosão. Trocaram por canetas especiais. Descobriram que a água da torneira de Burbank, na Califórnia, onde ficava a Skunk Works, continha cloro suficiente para danificar o metal. Passaram a usar água destilada para limpar cada peça. Cada parafuso, cada rebite, cada placa do Blackbird era tratado como uma obra de joalheria de precisão extrema. Mas o problema mais bizarro de todos era a expansão térmica. Quando o titânio aquece, ele cresce.
e o Blackbird em voo crescia entre 15 e 25 centímetros de comprimento devido ao calor. Isso significava que no solo o avião não podia ser construído nas medidas perfeitas, porque ele estaria fora de medida em voo. Os engenheiros tiveram que projetar tudo subdimensionado, com tolerâncias calculadas para se encaixarem somente em alta temperatura. No chão, o SR-71 era um avião visivelmente frouxo, painéis pareciam mal ajustados. Os tanques de combustível, em particular, simplesmente vazavam JP-7 no asfalto antes da decolagem. Pingavam combustível como uma torneira ruim. Só depois de um reabastecimento em voo, com o avião já aquecido e expandido, é que a estrutura selava perfeitamente. E o combustível era outra história inacreditável. O JP-7, criado especificamente para o Blackbird, era tão estável que você podia jogar um fósforo aceso dentro de um balde dele e nada acontecia. Para acendê-lo dentro dos motores Pratt & Whitney G58, os engenheiros tiveram que inventar um sistema de ignição que injetava um composto químico chamado tetraetilborano, conhecido como TEB, que se acende em contato com o ar. Cada motor tinha uma reserva limitada de TEB, suficiente para apenas 16 ignições. Os pilotos tinham que contar cada uso. O primeiro voo oficial do SR-71 aconteceu em 22 de dezembro de 1964. O piloto de testes Bob Gilliland decolou da base aérea de Palmdale, na Califórnia, e fez história. Em meses, o Blackbird começou a quebrar todos os recordes mundiais. Velocidade absoluta de Mach 3,3, altitude sustentada de 25.929 metros. Em 1976, um SR-71 voou de Nova York a Londres em 1 hora, 54 minutos e 56 segundos, um recorde que permanece imbatível até hoje, em 2026. Por comparação, um voo comercial moderno demora cerca de 7 horas para fazer o mesmo trajeto. Mas o que tornava o Blackbird realmente lendário não eram apenas os números, era a doutrina Downbody. Quando um SR-71 detectava o lançamento de um míssil inimigo, o protocolo era simples e quase arrogante: acelerar, não evadir, não manobrar, apenas pisar fundo. Os mísseis soviéticos da época, principalmente os S-75 e os S-200, não conseguiam manter velocidade suficiente em altitude tão alta. Eles esgotavam o combustível tentando alcançar o avião. Pilotos veteranos do Blackbird, como Brian Shull, escreveram que ouviam pelo rádio o alarme de míssil aproximando, olhavam um para o outro na cabine, davam de ombros e simplesmente aumentavam a potência. O avião deixava o míssil para trás como se fosse parado. Em 32 anos de serviço, mais de 4.000 mísseis foram disparados contra Blackbirds. Nenhum acertou. Pense nesse número: 4.000. Coreia do Norte, Vietnã, Líbia, Síria, União Soviética, todos tentaram. Todos falharam. O SR-71 sobrevoou os mais perigosos espaços aéreos do planeta durante décadas, fotografando bases secretas, posições militares, instalações nucleares sem nunca ser tocado. Foram perdidos 12 Blackbirds ao longo do programa, mas todos por acidentes mecânicos ou erros de pilotagem, nunca por ação inimiga. Era uma estatística inédita na história da aviação militar. Histórias famosas circulam entre pilotos da Força Aérea. Uma das mais conhecidas é a do LA Speed Check. O Major Brian Shull, em uma missão de treinamento sobre Los Angeles, ouviu pelo rádio aviões comerciais e civis pedindo verificações de velocidade ao controle de tráfego aéreo. Um Cessna pediu sua velocidade e foi informado de 90 nós. Um King Air pediu e foi informado de 285 nós. Um caça F-18 da Marinha, querendo se exibir, pediu sua velocidade e foi informado com um tom de respeito de 620 nós. Foi então que Shull olhou para seu copiloto, riu e apertou o botão do rádio. Center Aspen 20, podem me dar uma verificação de velocidade? O controlador respondeu em tom completamente diferente, quase atônito.
Aspen 20, tenho você a 1842 nós no nível de voo 60 mil pés. Silêncio total no rádio. Em todo o sul da Califórnia, pilotos comerciais e militares pararam para ouvir. O Blackbird tinha acabado de anunciar sua presença ao mundo. Mas se ele era tão perfeito, por que foi aposentado? O fim do Blackbird veio em 1998, oficialmente por questões de custo. Cada voo custava cerca de $200 mil apenas em combustível e manutenção. Mas a verdadeira razão, segundo documentos desclassificados e depoimentos de oficiais aposentados da Força Aérea, foi política. A ascensão dos satélites espiões nos anos 1980 e 1990 tornou o trabalho do SR-71 redundante, para que arriscar um avião e 2 pilotos para tirar fotos de uma base soviética, se um satélite KH-11 podia fazer o mesmo trabalho com mais frequência sem nenhum risco humano. Mas pilotos veteranos discordam até hoje. Satélites têm órbitas previsíveis. Inimigos sabem quando eles passam e podem esconder atividades. O Blackbird, por outro lado, podia ser deslocado em horas para qualquer lugar do planeta, fazendo passagem surpresa. Era uma capacidade estratégica única que nenhum satélite jamais substituiu completamente. Quando o programa foi encerrado, vários generais protestaram, sem sucesso. Os Blackbirds foram aposentados, alguns enviados para museus, outros desmontados e usados como peças de reposição para os poucos que continuaram voando pela NASA até 1999. Hoje, em 2026, nenhum avião do mundo voa tão rápido em uso operacional. O sucessor anunciado, o SR-72, supostamente capaz de Mach 6, segue oficialmente em desenvolvimento secreto há mais de uma década. Mas o Blackbird, com sua silhueta negra e curvilínea, suas chamas alaranjadas saindo dos motores no escuro, seu silêncio sobre o céu inimigo, segue sendo um símbolo de uma era em que a aviação americana usava o impossível. E também um lembrete de algo que talvez tenhamos esquecido, que existe uma diferença entre construir o que é necessário e construir o que é extraordinário. O SR-71 foi construído porque alguém disse, vamos fazer o impossível, e o impossível voou, e continuou voando por 32 anos, e nunca, nenhuma vez, deixou um inimigo encostar nele. Se você gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal. No próximo vídeo, vamos contar a história de um avião canadense tão avançado que foi cancelado em uma única noite e seus projetos foram destruídos com maçaricos para que ninguém jamais pudesse reconstruí-lo. Te vejo lá.